Eu quero aqui compartilhar, especialmente com o Rio Grande do Norte, mas com todos que nos assistem nesse exato momento, uma preocupação grave que está afligindo os funcionários da nossa querida empresa dos Correios, especificamente, repito, lá no meu estado, bem como também preocupando e muito as populações, especialmente dos municípios menores, que não possuem, agências bancárias. Essa preocupação advém do fato da direção nacional da empresa ter anunciado que vai fechar várias agências dos Correios no país, o que vai significar demissão de funcionários, bem como os reflexos que isso trará para a população, pelo que significa a presença dos Correios, pelo papel social que ele tem de agência prestadora de serviços. Esse tema, inclusive, foi debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que presido aqui no Senado Federal, debate esse que foi proposto pelo senador Paulo Rocha. Naquela ocasião, o presidente da empresa aqui esteve, o senhor Guilherme Campos, e nós já alertávamos, mais do que alertávamos, fazíamos um apelo, que o caminho não é privatizar os Correios, pelo contrário, o caminho é exatamente de fortalecimento da empresa, de manutenção da empresa, repito, pelo papel relevante que os Correios, historicamente, sempre desempenhou no nosso país. No Rio Grande do Norte, senhor presidente, essas medidas, repito, que a direção nacional da empresa vem adotando, medidas de cortar gastos, sem olhar de maneira nenhuma qual o prejuízo que isso trará para os próprios funcionários e para a população beneficiada com esses serviços. O fato é que no Rio Grande do Norte a situação ainda fica mais complicada, pois 118 municípios perderão seus bancos postais com a recente decisão da empresa de retirar vigilantes armados de várias agências em todo o país. Como no Rio Grande do Norte foi firmado um termo de ajustamento de conduta, o chamado TAC, com o Ministério Público, onde ficou determinado que só poderá haver bancos postais em agências que possuam vigilantes armados. Essa medida, na época, enfim, esse termo de ajustamento de conduta entre os Correios do Rio Grande do Norte e o Ministério Público foi muito saudado por toda a população do Rio Grande do Norte, pelo quanto se fazia necessário em razão dos constantes assaltos nas agências dos Correios lá do nosso estado, Rio Grande do Norte. Assaltos esses onde alguns deles terminou, inclusive, com óbito, com morte, Some-se a isso, claro, o quadro grave de violência que vive o Rio Grande do Norte. Portanto, com o TAC, que garantiu a presença dos vigilantes, evidentemente que a situação teve uma mudança significativa. Por quê? Porque aumentou a segurança e, portanto, os funcionários tiveram condições, assim, de exercer o seu trabalho, assim como a população, de ir em busca, repito, dos serviços relevantes que os Correios, que o Banco Postal prega, que o Banco Postal, enfim, oferece. O que eu quero aqui, portanto, alertar nesse exato momento, senhor presidente, é que eu recebi uma carta do presidente do Sindicato dos Correios lá do Rio Grande do Norte, onde ele faz aqui exatamente um apelo, dizendo que, em decorrência dessas medidas de contenção de gastos que os Correios a nível nacional vêm adotando, o Rio Grande do Norte será um dos estados mais prejudicados. Só para se ter uma ideia, dos 174 postos de vigilância armada, somente 67 unidades
vão permanecer com vigilante e, consecutivamente, com o Banco Postal, porque, evidentemente, que o Banco Postal não vai funcionar naquelas agências que não tenha a presença da vigilância, das portas protetoras e etc. Então, eles estão aqui fazendo um apelo, né, para que nós possamos reverter essa situação junto à Empresa Nacional dos Correios. Para tanto, nós já estamos aqui solicitando audiência com o presidente nacional dos Correios. Vamos levar esse assunto também para conhecimento de toda a bancada federal do Rio Grande do Norte. Nesta audiência, nós esperamos contar e vamos contar com a presença da representação dos funcionários, através do seu sindicato, através da federação, bem como também contar com a presença da representação dos prefeitos, e contar também com a presença da diretoria dos Correios no Rio Grande do Norte, porque o que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma é que, sob o pretexto de conter gastos, simplesmente agora retirem os vigilantes das agências, causando, de um lado, pânico, desconforto e medo aos empregados, né, aos funcionários e à própria população. Segundo, quero chamar a atenção aqui do papel do Banco Postal, a inclusão bancária que nós tivemos, né, com a existência do Banco Postal, fortalecendo, né, o caráter social, a própria importância social que a empresa dos Correios representa em todos os municípios do nosso estado e do nosso país. Então, senhor presidente, eu, mais uma vez aqui, quero repudiar essas decisões, ao mesmo tempo aqui dizer que é um retrocesso atrás do outro, né? Infelizmente, os tempos que nós estamos vivendo não são tempos de ampliar direitos, de avançar no que diz respeito a garantir benefícios para a população. Muito pelo contrário, são tempos de retrocessos e mais retrocessos. Ora, o caminho para fortalecer a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, repito, pelo histórico que ela tem, uma das empresas mais queridas da população brasileira, não é sucateando a empresa, inclusive preparando o terreno para vendê-la, né, para privatizá-la. Muito pelo contrário, o caminho é cada vez mais fortalecer a empresa, valorizando os seus servidores, os seus empregados, que é um dos patrimônios mais valiosos que a própria empresa tem, e fazer com que a empresa continue, repito, presente da população, principalmente nos municípios mais pequenos, considerando, inclusive, que boa parte dos pequenos municípios não dispõe de agências bancárias. Então, a empresa brasileira de Correios, além de fazer, né, de prestar o seu serviço tradicional característico dos Correios, que é a questão da correspondência, ele adicionou, né, a presença do Banco Postal e, com isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu e muito para promover o próprio desenvolvimento das cidades e dos pequenos municípios. Não é à toa que os prefeitos, as lideranças políticas, enfim, estão extremamente preocupados nesse exato momento com mais esse retrocesso brutal que será, repito, o fechamento dessas agências dos Correios lá no Rio Grande do Norte. Seria um desastre, quer dizer, de 118, nós ficaríamos com apenas cerca de 60 e poucas agências. Então, assim, senador Dário, nós vamos, de imediato, como representante do povo do Rio Grande do Norte, solicitar audiência com o presidente dos Correios, Guilherme Campos. Volto aqui mais uma vez a dizer, vou levar isso ao conhecimento da bancada federal do Rio Grande do Norte, trazer aqui também a direção dos Correios lá no Rio Grande do Norte, que está atenta a essa situação, e a representação dos seus funcionários através do seu sindicato, assim como a presença também aqui dos prefeitos. Vamos envidar todos os esforços, repito, para que isto não aconteça,
que é o fechamento de dezenas e dezenas de agências dos Correios no Rio Grande do Norte. Por fim, dizer aqui da nossa expectativa de que hoje, finalmente, nós possamos votar o projeto de lei número 55, o projeto de resolução, apresentado aqui pelo Senado Federal, uma vez que é competência do próprio Senado Federal definir, né, a questão dos impostos, e por isso mesmo que esse projeto de resolução, já em debate, que nós esperamos que seja votado hoje, que trata da fixação de alíquotas do imposto sobre o ICMS cobrado sobre o querosene de aviação. Espero sinceramente, senador, que nós possamos votar esse projeto hoje, porque consideramos essa iniciativa muito importante. Ela vem na direção de promover o desenvolvimento econômico e social dos nossos estados, e nós não estamos aqui tratando de um setor qualquer, nós estamos tratando de um setor que tem um impacto muito significativo, né, para o desenvolvimento econômico e regional, que é o setor aéreo, né, que, repito, é muito relevante para o desenvolvimento nacional, pelo quanto, né, de promover a inclusão social associada à integração regional, especialmente em um país de dimensões continentais como o nosso. Então, agradeço, dizendo da nossa expectativa e da nossa confiança que, finalmente, hoje, nós possamos aprovar o PL 5. Obrigada, senador.